nós vamos melhorar o nosso código que estava no 7.html, agora estamos no 8.html. E aqui o que nós temos? Nós temos o uso de um if, que quando eu acertar um ponto, eu não vou fazer nenhum alert e nenhuma remoção dos outros pontos após aquele, naquele loop do for, porque eu coloquei o acertou como true. Ele continua seguindo no for, mas ele não faz nada. Ele fica executando no vazio. Eu vou usar o break para simplificar, para tornar mais eficiente esse código. Simplesmente fazendo isso. Ou seja, quando eu acertar, eu saio do for. Eu não preciso continuar no for. No momento que um número, digamos que eu tenha 10 números, digamos que o terceiro seja 7 e o quinto, sétimo, sejam 7 também. Mas eu coloquei o número 7 e ele está percorrendo, olhou o primeiro número, olhou o segundo, olhou o terceiro e o terceiro é 7. Ele disse, ok, acertei. Exibe o alerta, encontrei um número, remove aquele número, remove ele da lista do número de totais, eu já achei um número, marca que acertou o número e saio. Saio do for para não continuar fazendo o 4, 5, 6, todos os outros números. Eu já acertei. Naquela execução, eu faço um break e ele sai do for. Se eu rodar isso, eu vou inclusive colocar aqui só para nós vermos console.log n de só para ver quais os números randômicos que ele vai gerar. Eu vou vir aqui, C2 pontos, curso lógica. Agora eu vou usar o 8.html. Vamos dizer que sejam 3 pontos. Ele colocou o 5, por isso que aparece duas vezes, o 5 e o 2. Se eu digitar 5, ele encontrou um número. Se eu digitar 5, ele encontrou um número. E finalmente, se eu digitar 2, ele encontrou um número terminado em 3 tentativas. Ele achou os 3 números. Continua funcionando normal. Só que não só continua funcionando normal, como agora nós utilizamos o break, então ele não segue mais pelos próximos. Então, na verdade, eu não preciso mais desse if. O acertou, não está sendo usado para nada, porque depois que o acertou recebe true, ele não continua aqui dentro, ele já sai direto. Então, o código pode ser só esse if e vai funcionar normalmente. Querem ver? Vamos atualizar aqui. Vamos colocar 3 números novamente, 4, 2 e 5. Se eu digitar o 2, encontrei um número, o 4, encontrei um número, o 5, encontrei um número, terminado em 3 tentativas. E aqui, aí uma coisa um pouco mais avançado. A rigor, eu sequer preciso ainda da variável acertou. Mas aqui temos que ter algum cuidado. Primeiro, vamos supor que eu removo essa variável. Tudo bem, eu posso remover o acertou aqui. Mas como que eu sei se devo ou não exibir o errou? É fácil, olha só. Eu vou criar a variável i aqui fora, em vez de aqui dentro. Let i igual a 0, i menor que n.length, i mais mais. Adivinhem só, se o i for igual ao n.length, significa que ele não entrou no break. Significa que ele saiu porque ele percorreu todos e não encontrou nenhum, não fez nenhum break. Ele foi até o final do for. Se ele foi até o final do for, quer dizer que ele não acertou nenhum ponto. Vamos testar isso? Salvei novamente. Aqui, vamos colocar 3. Está aqui, 4, 2, 3. Eu vou colocar um número que não é nenhum deles. O 1, por exemplo. Ele vai testar com o i valendo 0 e não vai encontrar. Com o i valendo 1 e não vai encontrar. Com o i valendo 2 e não vai encontrar. E o i vai valer 3. Como o i vai valer 3, ele vai exibir a mensagem de errou. Errou. Mas o que acontece se eu colocar o 3, por exemplo? Ele vai testar com o i valendo 0, com o i valendo 1. E quando ele testar com o i valendo 2, ele vai encontrar e vai dar o break. Ele não vai incrementar, ele vai sair antes de incrementar o i para 3. Encontrei um número.
e não apareceu o alert do erro, porque ele encontrou um número, deu o break e o i não vale 3. O i vai valer 0, 1 ou 2, porque ele encontrou um ponto. Então, esta é a solução do desafio. E agora nós temos o quê? Nós tiramos uma variável, nós tiramos um teste de if, nós tiramos um setar a variável como true aqui, ou seja, nós temos um código mais simples que faz a mesma coisa. Por quê? Porque nós usamos de forma adequada o comando break.